Mais um vídeo pra vocês! Hoje a gente vai falar de um assunto bem perguntado e bem legal, que é o... Inglês! Será que você consegue aprender inglês em 6 meses? Será? O inglês é um aspecto muito importante no seu intercâmbio. Na real, ele não é muito importante, né? Ele é o essencial aí, é o objetivo do seu intercâmbio. Então, assim, você quer aprender inglês rápido? Vai para um país que fala inglês e se matricula numa escola e aprende rápido. Mas será que é assim mesmo? Então, na teoria, realmente, a maneira mais fácil de você aprender e mais rápida é você vir morar num país que fala inglês, que você vai ter contato full time com o inglês e ainda fazer o curso. Mas, na prática, você tem que tomar alguns cuidados. Como, por exemplo, andar com brasileiro, morar com brasileiro, estudar com brasileiro e só falar português e trabalhar com brasileiro. Então, se você vem pra cá e só fala português, você não vai aprender com a velocidade que você imaginou se você viesse e só falasse inglês. Gente, 6 meses passa assim, ó. É muito rápido, você nem vê. E aí, antes de vir pra cá, aí eu pensava assim, eu já falo inglês, eu vou pra lá, em 6 meses eu vou estar deitando no inglês, eu vou estar entendendo tudo. Gente, não é bem assim. Primeiro porque a gente teve um agravante, que foi nós estarmos casados e falando português o tempo todo. A gente já falou sobre isso num vídeo, tá aqui no card pra vocês darem uma olhadinha, o que é fazer intercâmbio em casal. Mas assim, na minha opinião, deu pra melhorar, né? O meu inglês melhorou em 6 meses. Tanto é que eu consegui atingir o objetivo que eu tinha desde o início, que é ter um certificado do Cambridge. Se você for perguntar pra mim agora, você entende 100% do que as pessoas falam aqui na Austrália? Não. Não, gente. Eu acho que nem eles entendem 100% do que eles falam aqui na Austrália. Não dá, entendeu? Você pode ter a teoria, você pode ter lá a gramática perfeita, o seu vocabulário aumenta muito em 6 meses, você começa a pegar uns trejeitos aqui e ali, mas só o tempo mesmo vai fazer você entender 100% do que as pessoas falam. O tempo com prática. Com a prática, exatamente. Eu acho que nem o tempo, às vezes, né, vai dar. Só o tempo não vai fazer você aprender inglês. Você precisa estudar e praticar o inglês para você realmente aprender. Um dos pontos importantes que você precisa saber antes de vir para cá é sobre o seu nível de inglês. Se você acha que você tem um inglês avançado, provavelmente ele aqui vai ser intermediário. Se você acha que você tem um nível intermediário, com certeza ele vai ser básico aqui. E se você acha que você tem um nível básico de inglês, provavelmente você vai ter que começar do zero aqui. E aí 6 meses talvez não seja o suficiente. Porque aqui na prática, falando inglês, a língua mesmo fluente, no dia a dia, no tempo todo, aí são outros 500. Porque eles não falam da forma coloquial, eles falam da forma como a gente fala o português aí no Brasil. Cheio de gírias, cheio de abreviações. Coisas... Cheio de erro gramatical, né? Cheio de erro gramatical, por que não? E cheio de termos regionais, né? Porque se você vai para Minas é uma coisa, em São Paulo é outra, no Nordeste é outra. Então, assim, é realmente mais complicado na prática você entender que o seu nível de inglês é avançado ou não. Muita gente pergunta como que é o sistema de estudo mesmo de inglês que você vai ter aqui. Claro que pode variar de uma escola para outra, mas a gente vai passar um pouco do que, pelo menos eu, né, que já estudei, o que eu vivi durante esses 6 meses. Quando você chega na escola, você faz um teste para ver qual que é o seu nível de inglês. O que é esse teste? Você faz uma prova de gramática e você escreve uma redação também. Não é redação, gente, é algumas linhas para falar sobre você, tal, o que você veio fazer na Austrália, só para eles terem uma noção mesmo do que você sabe escrever, se você consegue colocar as frases gramaticamente corretas, tal. E você tem uma entrevista, assim, face a face com o professor, até para ele poder entender qual que é a sua fluência, o que você sabe falar, se você entende o que ele fala ou não. Depois desse teste, você é colocado no seu nível e aí você vai sentindo, entendeu? 6 meses é suficiente para você ter uma boa noção, realmente, como a gente já falou. Se você tem um inglês mais ou menos, se você já fala alguma coisa, vai melhorar seu inglês sim em 6 meses. Eu acho que até se você não tiver nada, você vai começar a entender algumas coisas. Talvez você não consiga tanto falar, mas talvez você consiga entender melhor o inglês do que antes. Você consiga ouvir e identificar pelo menos o contexto daquilo que estão te falando. E aí, baseado nisso, você vai começar a conseguir se comunicar. Você acostuma. Eu lembro que quando a gente viajava para os Estados Unidos antes, a gente
ficava ouvindo inglês o tempo todo, era muito estranho e a gente até falava, nossa, que saudade, né, de ver televisão em português, porque é inglês o tempo todo. E antes de vir pra cá, eu fiquei pensando, né, falei, nossa, será que a gente vai ficar de saco cheio de ficar ouvindo TV, rádio em inglês o tempo todo? Não, gente, você acostuma, passa a fazer parte do seu dia a dia, você ouvir o inglês e isso ajuda bastante. E o mais legal é você começar a ouvir tantas coisas em inglês que chega uma hora que você quer falar em português e você não sabe o significado de uma palavra ou outra. Você fala, mas qual que é a tradução dessa palavra? E aí que você percebe que você realmente está começando a aprender o inglês mesmo, porque você está aprendendo direto uma palavra em inglês que não tem em português. Então você não está traduzindo na sua cabeça, você está aprendendo o inglês, tanto que você não sabe traduzir de volta. Isso é muito legal, isso é muito bom. Eu acho que é o essencial para você aprender inglês, para você realmente falar inglês, é você pensar em inglês e falar, e não pensar em português e traduzir. Mas isso é muito difícil. Muito, mas assim, se você pensa em português e aí você quer traduzir na hora, não dá, gente, é muito difícil. No dia a dia, na hora de você, sei lá, ir no banco, ou ir no médico, ou lá no trabalho, você quer falar alguma coisa, se você for pensar em português e for traduzir para o inglês, né, nossa, é muito complicado, é muito difícil. Pode até nem ter tradução, né, porque muitas coisas que a gente fala, algumas palavras, não tem como traduzir. Aí você traduz de uma forma errada, aí a pessoa não entende, ou entende uma outra coisa, e pode complicar as coisas para você. Então, o ideal é tentar realmente pensar em inglês. Para isso, você precisa de muita dedicação. Não adianta você vir para cá e não ir para a escola, ou faltar muito, ou começar a focar só no trabalho e não no estudo, e deixar o estudo de lado, porque daí você vai ter passado 6 meses e não vai ter aprendido nada. Eu já falei de pessoas que eu conheço aqui, que já estão aqui há 2 anos e não sabem falar inglês. Por quê? Porque deixaram o inglês de lado, só pagaram o curso para ficar aqui, ficaram só trabalhando, moravam com brasileiro, só saía com brasileiro, só fala português, ou seja, está 2 anos aqui e não sabe falar inglês fluente, não sabe se comunicar, tem que ficar perguntando, traduzindo as coisas no Google Translator para saber o que tem que falar. Quer dizer, se você não tiver foco e dedicação, aí, nem 3 anos vai ser o suficiente. Então nem adianta você perguntar, 6 meses é o suficiente? Talvez não. Bom, e aí você tá lá estudando inglês e você tem os níveis, né? Que começa no beginner, pré-intermediário, intermediário, upper intermediário e aí o avançado. Se você já passou por todos eles, porque o inglês, que eles chamam aqui o General English, ele é bem geral, ele coloca situações do dia a dia, para você aprender como você vai no médico, o que você tem que pedir no supermercado, no trabalho, coisas básicas assim. Se você já passou por todos esses níveis e você quer tentar um negócio diferente, um negócio desafiador para você mesmo, aí você parte para os testes de aptidão de inglês que testam a sua proficiência e o seu conhecimento na língua. Então aqui na Austrália tem 2 tipos de testes que são bem famosos e bem populares. O primeiro é o IELTS, que é um sistema geral de inglês que é aceito quase que no mundo inteiro, que vai testar a sua habilidade no writing, no speaking e no listening, que é no escrever, no falar e no entender. Basicamente é isso. É uma prova bem completa e realmente prova se você sabe ou não o inglês. E é importante porque muitos cursos de faculdade, cursos técnicos, faculdade, ou até mesmo se você for aplicar para um visto de trabalho ou um visto de permanência, é um certificado que vai ser exigido para você. Você vai ter que passar por essa prova para conseguir entrar num curso técnico, uma faculdade, ou para conseguir mesmo a residência aqui na Austrália. Ou o IELTS ou o Cambridge. Isso, a diferença básica entre os dois é que assim, o IELTS você tem as notas, tá? Aí, sei lá, varia lá de 5 para cima, 6, tem universidade que pede nota 6, tem universidade que pede nota 7, a imigração às vezes, dependendo do visto, pede 6, 5, 7, enfim, depende do tipo de visto que você vai aplicar. Só que você faz o IELTS e o seu resultado ele tem validade de 2 ou 3 anos, dependendo da faculdade ou da imigração, ou seja, o que quer que seja que exigem essa prova. O Cambridge é um pouquinho diferente. O Cambridge ele possui vários níveis, ele é mais ou menos parecido com o General English. Então você consegue fazer o Cambridge First, que é o primeiro certificado que você tira. Depois você vai para o Cambridge Advanced, que é o CAE, que foi o que eu consegui fazer, que é mais ou menos lá o do meio, que você já tem, você mostra que você tem um nível mais avançado de inglês. Tem o terceiro, que é o Cambridge Proficiency,
Esse aí é do cacete. Esse aí é pra quem já tem um inglês Olha, high level, assim. Fala sem pensar, sabe falar tudo, sabe entender tudo, é o pica das galáxias do inglês. Assim. Exatamente. Qualquer um desses certificados que você tenha, eles valem a sua vida inteira. Então isso que é legal, você passa na prova e aí você recebe um certificado que você tem esse nível de inglês e ele vale pra sua vida inteira. Por isso que eu optei até por fazer o Cambridge. Não é que se eu for aplicar pra uma universidade daqui, sei lá, 6 anos, eu não tenha que fazer a prova de novo. Do mesmo jeito que o IELTS, dependendo do tipo de coisa lá que você vai aplicar, seja pra faculdade ou seja pra imigração, talvez você tenha que fazer de novo. Então beleza, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, dá um joinha aqui pra gente. Se você chegou agora, se inscreve aqui no canal. Segue a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Muita dica, muita foto, como sempre, muita informação pra vocês e até o próximo vídeo.